Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Estamos aqui com os senhores para darmos continuidade à transmissão desses conhecimentos preciosos da unificação entre os campos da ciência, da filosofia e da teologia. Porque, na verdade, o ser humano ele é espiritual por natureza, por essência. Então, a gente não pode conhecer o ser humano sem considerar essa dimensão transcendental. E a semelhança do ser humano, né? Inclusive uma importantíssima disciplina que o Dr. Kepp desenvolveu sobre a verdadeira física. A física que estuda o mundo físico, ela não na verdade, ela transcende as barreiras da matéria. Ela se origina, aliás, do imaterial, do energético transcendental. Esses conceitos não são religiosos. Esses conceitos são de uma ciência que considera a realidade energética, transcendental, espiritual do ser humano e da criação. Então, se nós não estudarmos como médicos da alma, até médicos do corpo, médicos do meio ambiente, como pessoas que têm apreço pela civilização e pelo progresso, se nós não considerarmos essa questão divina da nossa realidade, da nossa existência, nós sempre vamos estar fazendo algo insatisfatório, invertido, errôneo, prejudicial, porque é errado. Eu criei a trilogia analítica para unir não só a ciência, assim, partes da ciência, mas para unir a ciência, a filosofia e a teologia. Porque antes, né, principalmente, quer dizer, antes, 7 séculos atrás, lá na Grécia, havia união de filosofia com teologia e ciência também. Depois, pouco a pouco, né, foi modificando e os indivíduos neuróticos foram tomando o poder, inclusive, e foram separando, né? Aqui é o médico, lá é o físico, lá é o político, etc. Então, com essa questão, houve, então, uma dispersão dos conhecimentos, porque o que acontece no campo da física acontece no campo da psicopatologia, da neurose, da medicina, acontece em todos os outros campos. Então, o que acontece na medicina também acontece nos outros campos. Então, as leis são para, vamos dizer, as leis feitas, quer dizer, que a sociedade fez, foi para separar, né, as profissões e tirar a força. Então, nós inventamos de mudar para os Estados Unidos, né, Cláudia? Dr. Kepp, exatamente. Inventamos de mudar para os Estados Unidos. Não deu certo, porque nós fizemos esse livro lá, A Libertação do Povo, para libertar o povo da escravidão. Então, nos Estados Unidos, né, nós começamos a estudar os campos de trabalho que tem lá e verificamos o seguinte, que
todos os campos, seja a física, a medicina, seja o direito, principalmente, estão cheios de defeitos. Então, eu posso até comentar com vocês aqui, os nossos assistentes aqui, quais são alguns defeitos, né? Vamos começar na física com César Soares, que é lá da raça do Tesla, né? Eu acho que o principal defeito da física, Dr. Kepp, essa inversão, é justamente isso que o senhor falou. Ela é fragmentada por causa que não estuda a energia. Por exemplo, a física acha que tudo é feito de matéria. Por isso que ela se chama física, né? Mas, na verdade, ela está invertida, porque a matéria ela é feita de energia. Então, ela deveria se chamar energética, né? Esse deveria ser o nome da física, porque tem que estudar primeiro a causa para depois ver os efeitos. E ela parte dos efeitos desconsiderando a causa. Então, César, quem estuda direito, por exemplo, a sua profissão, então estuda muitos erros, né? Eu escrevi aqui a nova física. Essa nova física deveria se chamar a física verdadeira para tirar física. Os defeitos da antiga. Então, a antiga física é o que estuda aí na maior parte das universidades, cometendo erros incríveis, né? Por exemplo, né? Um grande exemplo, Dr. Kepp, esse conceito de inércia trazido por Isaac Newton, que porque ele estudou a matéria e a gente vê que a matéria ela é parada, então a gente acha que a essência da matéria é o estar parado. Mas, na verdade, pelos trabalhos do senhor, a gente sabe que a própria matéria é feita de energia. E energia significa ação, ação interna, vibração. A matéria está em vibração. E isso o Newton não considerou. E todos os físicos que se apoiaram em Newton, como Einstein e outros, pegaram esse mesmo conceito newtoniano de matéria parada, inerte, e fizeram umas teorias que é difícil até de entender, né? Depois, né? Inclusive Galileu, né? Sim. Eles achavam que o movimento era um movimento externo, né? Isso. Da pessoa movendo tudo, mas quem, né? Sempre tem uma causa anterior que faz aquilo se mover. Então, nunca o movimento... A física hoje ela entende o movimento como uma interação entre corpos distintos, que um corpo só se move quando o outro empurra ou para. Mas, na verdade, para eu conseguir empurrar um objeto, essa força tem que nascer do objeto, porque tem sempre a energia por trás de todo tipo de movimento. Agora eu vou comentar algo da medicina, falar com a doutora Julieta, né? Doutora Julieta, depois que a doutora veio para o Brasil, mudou muito o seu conceito, né? Em que sentido? Seguindo aqui a explicação do professor César, a medicina também acha que o problema está na matéria, né? Seja em fatores externos, como alimentação, vírus, bactérias, ou no próprio corpo, que é o corpo físico que tem problema só, e não reconhece esse princípio energético, que a causa primeira está num pensamento distorcido, num sentimento ruim, num hábito, como um vício. Isso é um problema energético, e aí sim nós vemos os efeitos no nosso corpo. Então, eu quis falar o que, né? O que eu escrevi. Aqui é um livro aí, Psicoterapia e Exorcismo. Então, eu coloco o seguinte, que não existe nenhuma doença, nenhum mal-estar que não tenha demônio junto. Então, se a ciência não aceita a teologia, a orientação espiritual, a ciência é falha. Então, todos os campos têm que misturar, ou então tem que notar que existe teologia, filosofia e
o campo de trabalho, né, que é o campo científico. Então, quando resolveram tirar Deus da ciência, acabou a ciência, não tem mais ciência. Então, há 4 séculos, nós estamos aqui chovendo no molhado, né? Estudando o quê? Não é, César? Sim, senhor Dr. Kepp, e essa influência espiritual que o senhor está falando é tão importante que eu me lembro de ter lido num dos livros que o senhor escreveu que o próprio Sócrates dizia que tinha um demon que acompanhava ele, né? E quando ele foi tomar a cicuta, ele ouviu essa voz. Então, para quê, né? Que demon que era esse? Era um demônio mesmo, né? Então, se a gente descarta esse tipo de conhecimento, a gente não sabe que tem cientistas que estão ouvindo essas vozes e levando a humanidade a pensar errado. Então, e qual o grande erro, né, doutora Julieta, da medicina? Não é curar a pessoa com remédio e deixar a parte psíquica. Toda pessoa que tem qualquer doença no físico tem também no espírito. Então, não existe ninguém que tenha o espírito assim normal, que siga a religiosidade, que coloque Deus acima de tudo. Então, fizeram uma teologia assim de lado, né? Então, principalmente a questão da mídia. Queria falar aí com o Ortiz. Ortiz, ele trabalhou na Folha de São Paulo muito tempo e fez um trabalho brilhante lá para tentar a união, né, no jornal, de fazer algo assim só consciente e não algo assim para puxar sardinha para este trabalho ou aquele trabalho, esse tipo de, vamos dizer, de trabalho assim no governo contra outro. Então, o que acontece, né, que a gente abre o jornal metendo o pau no político de outro campo. O que o Ortiz acha disso? Eu acho que tem assim uma inversão muito grande na mídia, né? Por exemplo, a gente, como o senhor falou, a gente abre um jornal para ver o que acontece, né? O que está acontecendo na ciência, na cultura, e não encontra isso, porque é como o senhor falou, eles só falam de um político que o jornal é contra aquele político, fala mal, é a favor do outro, fala bem, e não fala o que está acontecendo realmente, né? Esse é o problema principal. E quando eu trabalhei no jornal, eu tentei levar para lá a ciência da psicossomática, né? Mostrando que as doenças podem ser tratadas sem tanto medicamento, né? Mas havia lá um médico, Dr. Kepp, que ele ficava lá na redação e ele era um tipo de um oráculo. Então o editor perguntava, escuta, isso que o Ortiz está falando é verdade? Uma doença pode ser curada com psicoterapia? Ele fala, não, isso é bobagem. Então não saía no jornal. Parece até que ele estava lá para impedir que fosse difundida qualquer orientação diferente, né, da medicina tradicional. Então fizeram um tipo assim de mídia assim parcial, né? Nos Estados Unidos, né, quando a gente falava que Karl Marx, por exemplo, vamos dizer que na Rússia eles aboliram, né, o marxismo, mas muita coisa que ele escreve assim a respeito dos defeitos da política também chamada democrática é verdadeira. Então tem que ver em Karl Marx o que de verdade ele tem e o que de defeito para tirar. Assim como nos outros autores, né? No Thomas Jefferson, nos pais da pátria, né? É claro, né, que eles são democratas incríveis, fizeram Estados Unidos, mas junto, né,
com a democracia, colocaram muitas leis que são parciais. Então, se nos Estados Unidos você falar, olha, Karl Marx tem razão em apontar os defeitos na política. Não pode, não tem razão nenhuma. Não é assim. Em geral, todo ser humano, quando faz um tipo de trabalho, ou científico, ou qualquer outro tipo, ele tem a parte positiva e tem a parte negativa. Então, na trilogia analítica, a gente procura reconhecer a parte negativa para não prejudicar o ser humano, porque a gente é prejudicado também desde criança quando tem uma orientação assim escolar errada. Ou então, do direito, por exemplo, gostaria de falar aqui com o doutor Rodrigo, né, que ele trabalhou, estudou nos Estados Unidos, na França, trabalhou no Brasil há anos, né? Ele já envelheceu no trabalho. Então, ele pode falar alguns defeitos que o direito criou e que cria, assim, uma doença no ser humano. Exatamente isso que nós vemos. Vamos partir de um princípio de direito que fala: ninguém está acima da lei. Mas qual lei que nós estamos falando? É uma lei divina? É a Constituição inicial, como o Dr. Kepp disse, dos Founding Fathers dos Estados Unidos? Não. Hoje, a lei, ela defende os interesses das pessoas de poder e não mais as leis originais, as leis divinas ou que protegem o povo. Então, nós vemos que as leis estão totalmente invertidas, cheias de patologia e que causam todas essas injustiças que nós vemos. Incentivam a paranoia, eles limitam a liberdade do ser humano. E nós temos que perceber isso, conscientizar essas falhas, esses erros, para impedir essa injustiça social, que o direito hoje é, infelizmente, o principal responsável. Então, queria falar agora com a doutora Cláudia, na questão, né, do seu livro. O livro tem o nome de A Mulher no Divã, né? É. Por que você colocou a mulher no divã no livro também? Porque as mulheres vinham já há muito, muito tempo sendo assim, não diria poupadas, porque nunca trouxe benefício para a mulher essa situação, mas elas foram deixadas, o estudo da patologia feminina foi deixado de lado. E eu acho que isso fez um grande prejuízo para a mulher como um todo. Qual foi o defeito maior que puseram na mulher desde criancinha? Ela é boazinha, ela é superior até aos meninos desde criança, já começam a achar que os meninos são agressivos, são desagradáveis, são desobedientes, e elas não, são boazinhas, são amorosas, E quando obedientes. houver, né, qualquer problema na família, é o pai. São os homens é o os irmão, culpados. São os homens. São os homens os culpados. E eu tenho feito assim um trabalho bacana com mulheres agora. Parece que as mulheres estão cansadas dessa situação de bancarem as loucas do mundo, inclusive as feministas, né, que bancam mais loucas ainda do que as anteriores a elas. Mostra seu livro, As Mulheres no Divã. Esse livro está Você fala dando... o que no livro? Aqui eu falo da patologia feminina, que a mulher é muito projetiva. Ela projeta nos outros, no marido, no pai, na família, na sociedade, todos os problemas dela. Ela sempre é vítima. O problema da inveja da mulher, que é muito forte. E nessa atitude de se vitimizar, ela se atrasou,
porque ela não cuidou daquilo que precisava cuidar para se desenvolver na sociedade. Então você acha que a mulher é mais neurótica, é mais doente do que geralmente os homens? Aí eu preciso dizer o seguinte, que a mulher é mais inconsciente da patologia dela. E com isso ela se torna perigosa até. Porque não tendo consciência da patologia, então ela fica perigosa. Agora, os homens sempre foram, vamos dizer, colocados na linha de frente, né? Na hora da verdade, o homem faz isso, o homem faz aquilo. Então ele tem mais contato com a patologia masculina. E a mulher perdeu o contato com a sua patologia, tornando isso perigoso. Agora eu vou falar com a doutora Selma. Doutora Selma, o que acha dessa questão da feminilidade, né? Colocando a questão feminina acima de tudo? Está de acordo com o livro A Libertação do Homem e da Mulher? É, né? Então, doutor Kepp, o senhor sabe que eu tenho essa ideia que a doutora Cláudia trouxe agora também, que essa visão da inveja que a mulher tem, né? Inveja da vida, do mundo, se sentindo vítima e projetando tudo, né? Principalmente nos seus companheiros. A gente nota, dando as aulas, como as mulheres têm entendido isso e como elas mostram uma reação assim de libertação. Então, acho que nós estamos vivendo mesmo uma outra época agora, que a mulher está interessada mesmo em se conhecer, se conscientizar, porque quando ela pega a força para ajudar o próximo e ajudar esse mundo a melhorar, ela tem muita força. E sem essa conscientização da inveja, não consegue. Eu vejo que nós estamos vivendo novos tempos agora, viu, doutor Kepp? Nesse sentido. Sabe, há algum tempo eu li na mídia, né? Que as piores mulheres, né, que casam, que têm problemas incríveis, né, que logo querem o divórcio, que colocam toda a culpa no homem. A pior de todas, olha que interessante, eles falam que são as japonesas. E em segundo lugar, quem? Aqui não tem, né, nenhuma americana. Que a pior mulher do mundo é americana e depois de países mais adiantados. Agora, não é interessante esse fato que quanto mais o país adiantado, mais eles querem libertar a mulher mais do que do homem, em vez de libertar delas mesmas, né? Então, quando existe uma pessoa, por exemplo, vai fazer análise, fala, meu marido, não sei o quê, meu filho, meu pai. Então, a gente fala assim, mas o que eles fizeram? Eles são inimigos, não protegem isso, não fazem companhia. Então, eles falam muito assim às mulheres, né? Dos problemas dos pais, dos problemas dos homens. Mas em vez de falar, mas esse homem que você fala mal, essa pessoa, é dentro de você. O que você vê nessa pessoa fora? Veja dentro de você o que essa pessoa faz. Então, se você conseguir sair de fora e olhar para dentro, para seus defeitos, o mundo vai ter paz. Está de acordo, doutora Selma? Sem dúvida, doutor Kepp. Sem essa visão do interior é impossível ter paz. Os conflitos começam dentro, né, do ser humano, dentro de cada um de nós, sim. E a doutora Heloísa, que é dentista, é dessa opinião também? Sim, quando a pessoa não percebe, né, não controla, não conscientiza a raiva, a angústia, a ansiedade, ela acaba com os dentes, né? Então, ela vai ter saúde dentária quando ela conscientizar, não ficar projetando, culpando.
E muitas mulheres adoecem bastante nos dentes por causa dessa neurose, né? Elas vão ter mais saúde bucal, conscientizando. E os implantes, né, Dr. Kepp? Que é uma mania de fazer implantes de dentes para ficar com aquela dentadura pianinho. Isso faz parte da patologia feminina, inclusive. O senhor sabia que o Brasil é o campeão de cirurgias plásticas do mundo? Então, as mulheres, mais que os Estados Unidos, as mulheres brasileiras são até muito inseguras e invejosas, porque elas sempre acham que falta alguma coisa nelas, que os outros têm coisas melhores do que ela não pode ser feliz por causa disso. Então, até um massacre que é feito com as mulheres, porque elas acabam ficando defeituosas com essas cirurgias plásticas, né? Por que não aceita o ser que tem e que é? Isso é uma patologia. Então, a beleza feminina está onde, né? Vem do interior dela, das virtudes. Quando ela é boa, bela e verdadeira. Das virtudes. A beleza vem da virtude. Olha, o senhor sabe que esses livros que o senhor escreveu, inclusive Parousia, tudo isso simplifica a teologia muito, né? Simplifica a teologia, simplifica a ciência, porque o que traz saúde e progresso é a virtude, que o ser humano não quer. Até a próxima. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Kepp Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Kepp. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Kepp Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. keppmotorshop.com